Olá pessoal, bom dia. Vamos começar nossa aula e hoje nós daremos continuidade com um novo conteúdo. O que vocês vão aprender hoje? Vocês vão aprender sobre os pronomes relativos. Durante todo este ano vocês viram atividade de revisão, foi frase, oração, período, esses conceitos. Depois vocês viram os conceitos de transitividade verbal, análise sintática e começaram os estudos referentes ao período composto, certo? O que é um período composto? É aquele que contém duas ou mais orações. E vocês começaram a estudar essa relação entre as orações, se era de coordenação, independência sintática, ou seja, cada oração era independente, tinha seu próprio significado e não dependia da outra. Diferente da subordinação, que é uma relação de dependência entre as orações, em que a primeira oração precisa da segunda para que o seu sentido fique completo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, só que aprendendo um conteúdo um pouquinho separado para entender mais para frente o conceito da oração subordinada adjetiva. Hoje nós vamos estudar os pronomes relativos. Só lembrando, o que é pronome? Pronome significa no lugar do nome, então ele vai entrar no lugar de um substantivo. Por que do substantivo? Porque o substantivo é uma das classes de palavras que dá nome aos seres, aos objetos, aos lugares em geral. Então, pronome, guardem isso, no lugar do nome. Relativo porque ele vai ter uma relação entre os termos, certo? Então, o pronome relativo vai servir para unir, tá? E evitar a repetição de algum termo. E ele vai assumir a função sintática, ou seja, vai assumir a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, que essa palavra que foi substituída tinha no período. Tudo bem? Então, o que vocês têm que fazer? Aqui eu tenho uma tirinha, e nessa tirinha tem pronomes relativos, e eu dei uma atividade, certo? Observe a imagem acima e responda ao que se pede. Aqui eu tenho aquele anúncio de ração que eu participei. A ração era tão ruim que puseram outra coisa para eu comer. Adivinha com o que eles me pagaram? Certo? Então, a partir da primeira tirinha desse diálogo aqui, dessa frase, aquele anúncio de ração que eu participei. No primeiro quadrinho, há um período em que um termo foi substituído para evitar repetição. Então, o que acontece aqui? Aqui dentro, vocês podiam ter duas frases, certo? Dois períodos simples. E um termo foi retirado para evitar a repetição e ele foi transformado em um período composto, certo? Vocês vão ter que tentar identificar que palavra que foi repetida e retirada também. E depois, no segundo, vocês vão ver que palavra foi usada para evitar essa repetição. Ou seja, houve uma troca, tiraram uma palavra para que fosse evitada a repetição. E no lugar dela, colocaram outra. Vocês vão ter que identificar que palavra é essa. 3. A sentença. A ração era tão ruim que puseram outra comida, outra coisa para eu comer. Possui quantas orações? O que é oração mesmo, pessoal? Oração é o que contém verbo, ou seja, toda vez que vocês encontrarem um verbo, vocês acham uma oração. Todos aprenderam que pronome é uma classe de palavras que serve para acompanhar ou substituir um nome, certo? Se ele acompanhar, ele vai se chamar de pronome adjetivo. Se ele substituir, vai se chamar de pronome substantivo. Exemplo, Matias sempre ficou ao lado do seu irmão. Ele valoriza a família incondicionalmente. Então, eu sei que o seu é um pronome, certo? É um pronome possessivo. E irmão é um substantivo, ou seja, eu tenho o pronome seu acompanhando o substantivo irmão. Então, aqui ele é classificado de pronome adjetivo, diferente do ele. O ele substituiu Matias, substituiu o substantivo Matias. Então, nesse caso, ele é um pronome substantivo. E vocês aprenderam mais que os pronomes podem ser classificados de 6 maneiras. Existem os pronomes pessoais, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os possessivos, meu, minha, seu, sua, tá? Teu, tua. Os demonstrativos, esse, essa, aquilo, aquele, aquela. Os interrogativos, que, qual, onde, quem. Os indefinidos, alguém, ninguém, vários. E os relativos, que são objeto do nosso estudo, tá? Que, qual, cujo. Só lembrando que o que, o qual, o cujo, aqui principalmente o que, o qual, quem, pode ser interrogativo também, mas aí vai depender dele na frase, tá? Do sentido que ele vai ter na frase. Se ele estiver substituindo uma palavra, se ele estiver ali servindo para unir dois períodos, ele vai se chamar de relativo, ele vai estabelecer uma relação, certo? Então, para que servem os pronomes relativos? Para unir, substituir e exercer uma função sintática. Então, vocês vão ter dois períodos simples
E dentro desses dois períodos simples vão haver duas palavras iguais. E para evitar a repetição dessa palavra, nós vamos usar um dos pronomes relativos e ele vai substituí-la e exercer a função sintática que ela teria, certo? Podia ser a função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal e predicativo do sujeito ou do objeto. Então, guardem isso. A principal finalidade, tá, do pronome relativo é evitar a repetição de ideias. Quais são os pronomes relativos que nós temos? O que e o qual. E qual ideia eles substituem? O que e o qual são usados para substituir ideia de coisa ou pessoa. Eu comprei uma casa, um período, termina por ponto final, um período simples, apenas uma oração, comprei. A casa fica num bairro próximo daqui. Então, eu tenho aqui mais uma oração, mais um período simples com apenas um verbo, ó, sinalzinho de pontuação, ponto final, tá? Então, reparem que a palavra casa foi repetida. Duas vezes a palavra casa. E a palavra casa significa uma coisa, certo? Então, qual pronome eu uso? Eu uso o que ou qual? Então, para transformar em um período composto, ó, eu comprei uma casa. Que fica num bairro próximo daqui ou a qual fica num bairro próximo daqui. Poderia usar as duas formas, certo? O pronome relativo quem é usado para substituir a ideia de pessoa. Hoje atendi muitos clientes. Os clientes eram muitos. Então, eu tenho a palavra cliente sendo repetida, e aí eu vou unir esses dois períodos simples, transformando em um só. Como eu uso? Eu uso o pronome quem. Então, eu tenho os clientes a quem atendi hoje eram muitos. Então, para entender a função sintática. Não sei, eu disse que eles exercem uma função sintática, certo? Então, aqui eu tenho os clientes eram muitos. Primeira coisa que nós achamos, o verbo era. Verbo de ligação, verbo ser. De quem eu falei? Eu falei dos clientes. Então, eu achei aqui, os clientes tinham a função de sujeito. Ou seja, o pronome quem vai ter a mesma função que a palavra que ele substituiu tinha, a função de sujeito, certo? Pronome relativo cujo, usado para substituir a ideia de posse, certo? Este é o escritor. O livro do escritor é muito lido. Então, eu tenho a palavra escritor repetida, certo? E aí eu vou trocar. Só que essa ideia de posse, de quem é o livro? O livro pertence ao escritor. Então, eu usei o pronome cujo. Seria igual, este é o livro é igual ao livro do escritor, certo? Atenção! Logo após o pronome cujo, não é admitido o uso dos artigos definidos, o o e o a. Então, eu não posso escrever cujo o e nem cuja a, somente cujo ou cuja, tá? Pronome relativo em que ou onde é usado para substituir ideia de lugar. Aquele foi o lugar, conhecemos-nos naquele lugar. Então, a expressão naquele lugar foi repetida, a expressão lugar. O que eu vou usar? O pronome onde ou em que para substituir a segunda repetição. Aquele foi o lugar onde ou em que nos conhecemos, tudo bem? E o pronome relativo quanto? Esse só será considerado pronome se antes dele vier as palavras tudo ou tanto. Fez tudo, precisava de tudo, então a palavra tudo está sendo repetida. Fez tudo de quanto precisava. Então, antes do pronome quanto existe a palavra tudo, aí eu posso considerá-lo um pronome relativo. E o que vocês têm que fazer? Tem os exercícios de fixação. Vocês vão usando os pronomes relativos para transformar as duas frases dadas numa só. Foi o que eu vim explicando durante os exercícios. O jogador foi convocado pelo treinador. O treinador irá à Copa do Mundo. A palavra treinador foi repetida. Então, o treinador é uma pessoa. Qual pronome eu uso para pessoa? Eu posso usar o que, o qual ou quem. Aí vocês vão transformar, tirar o treinador e usar um desses pronomes, certo? A mesma coisa na frase B. A palavra material está repetida. E material é uma coisa, então vocês só podem usar os pronomes que ou qual. Tira uma repetição e troca por um pronome, certo? Segundo exercício, sublinhe o pronome relativo e circule o termo antecedente a que pertence. No jardim há vários bancos nos quais brincavam, então vocês vão ter que dizer, vou fazer o primeiro. Quais, termo antecedente, é a palavra que ele repetiu e que ele retoma. Então, qual que é o antecedente de quais? Eu tenho a palavra bancos, os bancos nos quais. Isso chama-se o antecedente do pronome relativo, certo? É isso que vocês têm que fazer nesse exercício. Sublinhar o pronome relativo e circular, tá, o antecedente dele.
Complete as frases abaixo com os pronomes relativos que estão listados no quadro. Então, quem para a ideia de pessoa, que para a ideia de coisa ou pessoa, o onde, lugar, o de que. Quem vai pedir a preposição de? O verbo, tá? E o que é usado para coisa ou pessoa? O cujo para a ideia de posse, do qual para a ideia de coisa ou pessoa. E quem vai pedir o do? O verbo. Quem precisa de alguma coisa. O livro do qual preciso. A quem? Quem substitui a ideia de pessoa. Quem pede o verbo? A preposição a. O verbo, ele é a pessoa a quem amo, tá? Então, vocês vão ter que colocar aqui. O aluno, vou fazer primeiro. O aluno que estuda vence. O aluno que não estuda se arrepende, certo? Por que eu não usei o quem, o a quem aqui ou o quem? Porque é uma questão também, pessoal, de tornar a frase sonora. Ficaria legal? O aluno quem estuda vence. O aluno quem não estuda se arrepende. Então, nesse caso, quem não ficaria legal sonoramente. Aí eu posso usar o que? Também tem ideia de pessoa. Empregue o pronome relativo acompanhado ou não de preposição. Lembre-se de que quem pede a preposição é o verbo ou um substantivo de sentido incompleto. Atenção para a ideia que eles substituem. O que? Nós já vimos que substitui coisa ou pessoa, o qual coisa ou pessoa, cujo, posse, quem, pessoa, em que ou onde lugar, e o quanto só será se antes tiver tudo ou tanto, tá? Este é um preceito. Preceito é o quê? O antecedente. E esse antecedente é uma coisa. Então, é o preceito que convém obedecer. Ou o qual convém obedecer. Certo? Eu poderia usar as duas formas. Dada a seguinte oração. Aquela é a cidade de onde saímos há 3 anos. Então, eu tenho aqui um pronome relativo onde, certo? E o onde nós sabemos que tem ideia de lugar. O pronome onde se refere a um antecedente. Lembra, o antecedente é o que vem antes, a ideia é que ele retoma. Então, nós temos a palavra. Qual palavra que é o antecedente? Vocês vão ter que identificar. Explique por que foi empregado o pronome onde precedido da preposição de. Quem é que pede a preposição? Falei isso nos exercícios anteriores. Ó. Quem sai, sai de algum lugar. Então, quem pede a preposição é o próprio verbo. Vocês têm agora, no exercício 7, orações com período simples, tá? Vocês vão ter que eliminar a repetição. Então, no primeiro, eu tenho aqui neste colégio, tá? Neste colégio. E aí, vocês vão ter que trocá-las, certo? Quero estudar nesse colégio. Gosto muito desse colégio. Quero estudar neste colégio de que muito gosto, certo? 7. Vocês vão ter que sublinhar o pronome relativo das sentenças abaixo e dizer a ideia que ele expressa. As palestras que eu dou me fazem um profissional realizado. Então, eu tenho aqui, vou fazer o primeiro. Que é o pronome, tá? E qual a ideia aqui que ele retoma? Coisa ou pessoa? No caso, ele substituiu. O antecedente dele é uma coisa. Então, a ideia que ele tem é de coisa, certo? Então, pessoal, guardem sempre. O pronome relativo vai fazer uma relação entre os termos da frase, porque eu vou ter 2 períodos simples transformados em um composto. E eu tenho que eliminar uma repetição ali. Essa repetição vai ser substituída dependendo da ideia que ela tem. Se coisa, lugar, pessoa, tá? Posse. Ou o quanto, se antes tiver a palavra tudo ou tanto. Então, façam as atividades com muita calma e atenção, verifiquem a ideia que as palavras têm, verifiquem o termo que está sendo repetido e façam a substituição, certo? Qualquer dúvida é só me procurar. Uma ótima e abençoada semana a todos. Bons estudos. Fiquem com Deus.